E aí pessoal, beleza? Começando aqui o fechamento do mercado mini índice, dia 11/8. Vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo desse canal, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Então vamos lá? O que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior no cenário de canal amplo de baixa. Hoje ele já abre aqui, indo para baixo da mínima do dia anterior e fazendo uma correção profunda. Essa correção profunda ela chegou a vir testar esse ponto de flexão aqui, esse ponto de flexão, já lateralizando o preço e rompendo ele. Ele rompe aqui, falha, deixa um reteste com a inside e inicia aqui um canal de impulsão, canal estreito aqui, que é um rompimento e correção rasa, primeiro H1. Então aqui você já poderia comprar acima dessa inside, acreditando no reteste dela, que foi feita com a inside, com o stop loss abaixo da inside. O alvo poderia ser o primeiro alvo da lateralidade ou o segundo alvo da lateralidade, que daria um pouco mais acima. Então o primeiro alvo da lateralidade seria aqui, que foi atingido aqui, que após atingir o preço fez uma correção profunda e já transiciona para o ciclo de canal amplo de alta, que seria esse ciclo que eu deixei marcado aqui em azul. Bom, após ele atingir o primeiro alvo, faz uma correção profunda e vai buscar aqui o segundo alvo, que estava aqui. Então aqui, quando ele faz essa correção profunda, você teria uma entrada também aqui quando deixa essa inside. Após corrigir profundo, os compradores tentam retomar, os vendedores tentam deixar aqui, teria uma falha da falha e retomada acima da barra 14 aqui. Você poderia comprar acima da barra 14 com aqui a falha da falha na região de 50% dessa última pernada, acreditando que o preço iria transicionar para um canal amplo de alta, com alvo na possível renovação de máxima, ou aqui que seria o alvo de 1 para 1 dessa lateralidade que foi formalizada. Como o alvo já estava próximo, poderia levar para o alvo da lateralidade, que seria o 100% dela. Após isso, o preço atinge o alvo, né? Nova máxima, atinge o alvo e faz aqui uma correção, mas em vez de ele corrigir profundo, ele tenta retomar e forma um topo duplo idêntico aqui. Aqui, quando ele forma esse topo duplo idêntico, poderia vender abaixo dessa barra, com o stop logo abaixo, logo acima, e acreditar que, como ele formou um topo duplo aqui, o preço poderia reverter e vir buscar esse ponto de inflexão aqui, que seria essa mínima para lateralizar o preço. E foi o que o preço veio fazer. Ele veio buscar esse alvo. Antes de vir buscar esse alvo, ele deixa outras entradas aqui, que poderia ser a venda abaixo dessa inside. O stop melhor seria aqui acima. Se você deixou acima dessa inside, quando o preço tenta renovar acima dela e falha, você poderia reentrar aqui na barra que falhou e deixar o alvo aqui abaixo. E após essa entrada aqui, não teria mais nenhuma outra entrada boa. Teria aqui também uma entrada que seria boa também, seria o fade dessa barra aqui, que ele veio em duas pernas, corrigiu aqui. Ele começou a se comportar o mesmo comportamento do dia de ontem, que foi fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos, vindo num canal amplo de baixa no ciclo micro, dentro da lateralidade, por isso que ele era micro. Quando ele fecha abaixo desse ponto aqui de flexão, ele se torna macro. Então, aqui teria um outro bom trade aqui, que seria o fade dessa barra, stop 1 para 1, daria um pouco mais acima, e o alvo poderia levar aqui também para esse ponto de flexão, que seria a mínima da lateralidade. Após atingir esse alvo, o preço rompe e aqui, que era um ciclo micro de canal amplo de baixa, se torna macro quando essa barra fecha abaixo do ponto de inflexão, uma barra de tendência. Só que aqui, quando o preço ele fecha abaixo, quando era para ele fazer uma correção profunda, ele só faz uma correção rasa, retestando o ponto de rompimento e acelerando esse canal amplo. Então, se tornando aqui
um canal estreito, que eu deixei marcado em verde aqui. Então aqui você poderia vender abaixo dessa barra, com stop logo acima, acreditando que o preço iria acelerar, e após ele fazer reteste, deixar essa barra de sinal, você poderia vender abaixo dela e buscar alvos que seria o 1 para 1 dessa lateralidade, foi o alvo que veio aqui abaixo, e o 1 para 1 dela também, que foi atingido. Então, os dois alvos foram atingidos, o primeiro alvo e o segundo alvo dessa lateralidade que foi rompido aqui, mas quando o preço ele atinge o primeiro alvo, ele faz uma correçãozinha aqui, ainda poderia considerar um canal estreito, mas quando ele renova a mínima aqui, faz uma correçãozinha um pouco mais profunda, corrigindo região de 50% dessa última pernadinha aqui, região de 50%, 61, uma correção profunda, próximo da média móvel aqui também. Vindo em duas pernas aqui, subdividida, até 3 poderia contar, porque essa barra foi uma barra de baixa e depois ela veio acima aqui, essa outra barra. Então, aqui poderia ser uma bandeirinha de baixa, você poderia vender abaixo também dessa barra, acreditando que o preço viria a renovar a mínima, ou buscar o segundo alvo, que estava logo abaixo aqui, deixa eu só ver se ele já tinha sido atingido. Não, aqui. O segundo alvo que ele veio atingir após fazer essa bandeira de baixo, atinge o segundo alvo da lateralidade, que seria o 100% dela, 1 para 1, e deixou uma bandeirinha aqui com o Edge Bull Flag aqui. O Edge Bear Flag, uma bandeira de baixa, que já transiciona aqui para um ciclo de canal amplo de baixa, mas já atinge o alvo que seria relevante, que seria o 1 para 1 dessa lateralidade. Como ele não estava num ciclo de canal de impulsão aqui ainda, como já tinha se tornado um canal amplo de baixa, então era mais provável que o preço corrigisse bem profundo a ponto de testar esse ponto de inflexão aqui e já lateralizar o preço. Aqui assim, algo que eu marquei aqui, deixei marcado nessa aqui, marcação em vermelho, porque ele já não estava demonstrando tanta pressão para ir buscar o terceiro alvo. Então, quando isso acontece, o preço já demonstra que já transicionou para um canal amplo, é mais provável que o preço tente ainda, pode tentar vir renovar, que nem aconteceu aqui, renovando e formando um fundo duplo, deixando boa barra de sinal aqui. Após atingir o alvo, você poderia comprar aqui, após esse fundo duplo, acreditando que o preço iria lateralizar, comprar essa barra, um stop abaixo e levar para esse alvo aqui. Só que eu não vi se dá pelo menos 1 para 1. Deixa eu ver aqui. Aqui apagava 1 para 1. Então seria um bom trade para buscar 1 para 1 e acreditando que o preço iria lateralizar, pois já demonstrou fraqueza do lado vendedor. O preço vem, atinge esse ponto de inflexão aqui e lateraliza, faz uma correção, tenta romper, faz uma correção e rompe, retesta o ponto de rompimento e vira esse canal estreito de alta aqui após o rompimento, após você testar o ponto de rompimento. E aqui você também poderia comprar acima dessa inside com o alvo dessa lateralidade aqui, que seria aqui. Poderia buscar 1 para 1 dela ou aqui, daqui desse ponto, que veio buscar aqui no final do pregão. Botou um tique, eu acho. Veio buscar aqui no final do pregão, mas teria que sair antes, quando o preço estaria aqui nas últimas barras. Então, finalizando o dia, esses seriam os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Isso aí, pessoal. Valeu, até mais.